Fala pessoal, então nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês todas as capacidades que o MSO 5000 osciloscópio da Rigol oferece para você caracterizar circuitos diferenciais, pessoal. Então vai ter aí uma série de medidas e eu vou colocar na descrição separado o slot para cada medida, e caso alguém pule uma ou outra, eu vou sempre repetir isso que eu vou falar agora no início de cada medida, que um circuito diferencial como esse aqui é um amplificador diferencial que eu uso aqui no Lyra Lab para medir um shunt, a tensão num shunt, que é um resistor bem pequenininho de miliohm que fica em série com a alimentação dos dispositivos que eu caracterizo aqui no Lyra Lab. Então isso é uma técnica muito antiga, bem conhecida, que você consegue saber o consumo de corrente elétrica da alimentação dessa forma, sem invadir muito, sem influenciar muito na operação do circuito. Então vou caracterizar aqui primeiro a resposta em frequência. Então esse osciloscópio oferece gráfico de Bode, pessoal. Isso em todas as versões de banda dele. Você tem como colocar esse opcional do gráfico de Bode. Então eu estou aqui basicamente com uma alimentação simétrica mais ou menos 15 volts e estou com um LM6172, que é um duplo amplificador operacional de 100 MHz. Okay? Mas eu projetei ele para em torno de 80 kHz, porque para mim o que importa aqui é ter um ganho alto e não uma banda larga. Certo? Então vamos primeiro caracterizar o primeiro ramo aqui, depois eu vou só trocar o conector para o segundo. Eu coloquei um curto aqui na outra entrada para caracterizar a primeira e depois eu troco e boto o curto na outra para caracterizar a segunda. Então vou dar um zoom lá no osciloscópio e vamos ver a medição. Bom pessoal, agora que a gente está olhando aqui, eu tenho o canal 1 e o canal 3, que é basicamente entrada e saída. Você vem aqui no menu. Eu tenho aqui essas duas medições aqui, mas eu posso tirar elas, porque isso aqui era de outra medida. Posso remover aqui para não poluir a tela. Então vamos colocar aqui o gráfico de Bode no nosso menu de aplicativos. Os parâmetros eu configurei a entrada como canal 13 e a saída como canal 1. E eu quero um sweep logaritmo, dá para colocar sweep linear também. E a amplitude eu botei um pequeno sinal, que é o menor que ele consegue, que é 20 mV. Coloquei 23 pontos aqui, de 10 Hz, até, que é o menor que ele consegue, até 10 MHz. Ele vai até 25 MB, mas eu vou deixar 10 MB porque ele foi projetado para 80K, então não faz muito sentido a gente ir muito longe. Então é basicamente isso e dá o start. Então, como essa é a entrada inversora, pessoal, vocês vão ver que a fase que está em verde aqui, ela vai ficar alternando em mais ou menos 180 aqui, nesse eixo aqui, Mas se você pensar no círculo trigonométrico, 180 ou para o outro lado menos 180 continua sendo o menos 1, que é a condição da entrada inversora, que ela inverte multiplicando por menos 1. Então, isso aqui é só uma questão de como que o osciloscópio mede, se ele mede no início ou no final da fase primeiro, Então, se ele medir na subida ou na descida primeiro, aí vai dar menos 180 ou 180, que de fato dá menos 1 de todo caso. Então eu vou acelerar um pouquinho o vídeo agora, só para a gente chegar mais rápido no final ali em 10 MB. Bom pessoal, vocês viram que acabou aí, A gente tem aqui um comportamento bem flat aqui, Ele está bem constante, no ganho de baixa frequência, depois ele vai caindo e a fase vai alterando também, conforme previsto, Então vamos ver aqui, a fase ela é prevista para estar em 45 graus aqui, Quando o ganho cai, e a gente dá até para ver aí a margem de ganho e margem de fase, Mas a gente não vai ver isso agora. Então deixa eu só pegar aqui o cursor, que eu vou puxar ele um pouquinho mais para cá, essa linha amarela aqui, Então vocês podem ver que na medição, aqui é 39.5, 39.4, foi projetado para 40 dB, então a cada ramo, Então ele está bem próximo aí. Então vamos ver aqui, 3 dB, 36.5, olha aqui, 81.5 kHz, é muito bom, é exatamente isso que é o esperado. Então agora eu só vou trocar aqui a entrada para outra para a gente caracterizar a entrada não inversora.
Bom, pessoal, conectei aqui e é só dar o Start novamente. Vocês podem ver que começa em 0 grau, né? A entrada não é inversora e a outra está dando muito próximo, em cima da outra, né? Pode dizer que está meio apagado e o rosa que vai atualizando, ó, está acompanhando aqui. Então vamos ver essa fase aqui que está em 0 grau, a fase aqui nesse eixo verde, né? E vamos acompanhar até o final. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para a gente ganhar tempo e chegar nos 10 MB. Bom, pessoal, então vocês viram que teve alguns spikes aqui, né, na fase, mas acontece, né, às vezes ele dá o positivo ou o negativo, acontece. Vocês viram que está em cima aqui, né, então se a gente pegar o cursor de novo aqui, ó 39.5, 39.46, né, e aí o 3dB dele, ó, tá bem em cima aqui, ó, vamos ver 36.5 aqui de novo, 81.85. Então vocês estão vendo que está bem simétrico aqui, então eu vou só botar a câmera aqui mais para baixo para vocês verem que eu realmente estou na outra entrada. Olha aqui. Então, ali é onde eu tinha colocado antes, e agora eu estou na outra entrada. Então, vou voltar a câmera para o osciloscópio. Bom, para esse primeiro teste é isso. Agora vamos medir o ganho diferencial real, né? Porque a gente mediu cada ramo aí deu 40, deu 39.5, e aí teoricamente o ganho diferencial é o dobro, né? Ou seja, 6 dB no 20 log, né? Se você considerar 20 log. Mas será que vai ser 6 dB mesmo? Esse equipamento tem um gerador de sinal duplo aqui, ó. Esse gerador de sinal duplo aqui embaixo é exatamente para isso, para você verificar na prática a medição real do ganho diferencial. Então, vamos lá. Bom, seguindo aqui na caracterização do amplificador diferencial, após você caracterizar a resposta em frequência e ter certeza de que os dois ramos estão mais ou menos equilibrados, certo? Você vai medir o ganho diferencial real, certo? Isso requer 2 geradores de sinal ou gerador de função para você colocar um em cada entrada, certo? E você realmente verificar o ganho diferencial real, que o ganho diferencial vai dar o dobro, né, do ganho de entrada simples, certo? Em dB isso aí vai dar em torno de 6 dB a mais do que a gente mediu. Então se a gente mediu ali 39 dB no ganho de patamar, né, ali aquele ganho DC, então aqui a gente espera ter mais ou menos aí 45 dB de ganho diferencial. Então tá aqui as mesmas condições, só estou medindo com as duas pontas, as duas entradas aqui, né, do sinal no amplificador. Então tá aqui as duas pontas canal 3 e 4 e a saída no canal 1. Então a grande vantagem de você ter um gerador de sinal duplo no mesmo equipamento é que você pode ajustar a fase dos sinais. Então eu tenho como colocar aqui sinais defasados realmente 180 graus um do outro, certo? Que é realmente o sinal de estímulo para um circuito diferencial. E vocês vão ver que o resultado aqui realmente é muito bom. Não vai dar um resultado ideal, mas é para isso que serve a caracterização. A gente saber o ajuste fino ali, o que está diferente do ideal, o que está influenciando. Como isso aqui está numa protoboard, né? Vai ter um pouquinho de influência ali dos fiozinhos, né, que eu estou puxando. Pretendo fazer uma placa para esse circuito, né, para a gente ter uma medição mais precisa, o que não é uma necessidade do meu uso aqui no Liralab. Vocês sabem que eu uso esse amplificador para medir um shunt que fica em série com a alimentação dos dispositivos IoT, que eu meço o consumo de corrente, né, através desse amplificador, e isso só dá uma redução de ganho muito pequena, né, 1 dB, dá menos que 2 dB de redução de ganho. Essas não idealidades eu uso no protoboard mesmo. Quando colocar numa plaquinha, eu vou poder fazer medidas mais complexas com esse circuito. Então vamos dar um zoom ali no osciloscópio e vamos entender usar esses dois geradores ao mesmo tempo para caracterizar um amplificador que você usa para caracterizar o consumo de dispositivos IoT. Vamos lá para o zoom aqui no osciloscópio.
Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que eu já configurei o equipamento, né, para colocar o Frequency Counter aqui, o contador de frequências, e para medir o valor RMS aqui das duas entradas e da saída. Por que eu estou medindo o valor RMS? Porque se a gente for medir o valor pico a pico, a gente vai pegar aquele ruído que está na medição. Como é um sinal de baixa amplitude, ó, 20 mV, eu estou na escala de 20 mV aqui, vocês vão ver que vai ter muito ruído e isso vai atrapalhar o nosso cálculo de ganho. Então você pegar o valor RMS, deixa eu focar aqui que a câmera ficou procurando o foco. A vantagem de você usar o valor RMS é que de fato ele mostra até aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês o measure. Então se eu for adicionar um valor RMS, por exemplo, e eu colocar aqui, ó, através do knob aqui, ó, ele faz realmente a conta, né, calculando aqui pela integral ali, né? Então, na verdade é um somatório, né, quando você faz discreto. Então você elimina essa questão do ruído na amplitude ali quando você faz a conta RMS. Aí a medida fica uma medida melhor de ganho, certo? Ou você pode também ativar o average, né, na aquisição, só que aí você vai ter que esperar algum tempo aí, ó. Ele está procurando o foco porque quando eu boto minha mão na frente. Então vamos lá. Vou ligar os geradores, vou ligar aqui na tela touch, então vou ligar o gerador número 1 e ligar o gerador número 2, certo? Já coloquei 180 graus aqui, ó, e vou dar um align phase aqui. Quando você alinha a fase de um com o outro, né, o outro aqui tá, o gerador 1 está em 0 grau, e um está em 20 mV e o outro está em 22 mV. Já fiz aquele ajuste fino ali, né, para que a média, a gente está medindo aqui, ó, o average, então vocês estão vendo a média aí, ó, né, a média dos sinais de entrada e a média do sinal de saída. Claro que eu vou ter que resetar, porque a gente estava medindo com 0, né, então essa média vai demorar para subir. Se eu resetar é que a gente vai ter o valor real, né. Então, escondendo o menu ali, então agora sim, vocês estão vendo aqui a média na segunda linha, né? Então tá mais ou menos alinhado ali, até 1 mV de erro ali, né? Meio mV de erro. Então se a gente fizer essa conta aí, né? 1.3 aqui na saída, dividido por 8.3 mili, quanto que dá? 1.3 volt dividido por 0.0083. Então a gente tem aí 156.63 de ganho. E se a gente fizer o dB, né, tirar o log e multiplicar por 20, a gente tem aí 43.9 dB. Se a gente esperava 45, deu 1 dB abaixo aí, né, praticamente 44, né, dB, deu 1,1 dB abaixo do que a gente esperava, o que está completamente dentro das nossas expectativas, certo? Então isso daí mostra que você ter os dois geradores aqui, né, é de muito valor para você caracterizar o ganho real e não simplesmente, né, caracterizar os ganhos de cada ramo. A gente viu que dava uns 39 dB mais ou menos, e você simplesmente adicionar os 6 dB, que seria o ganho diferencial do dobro. E você viu aqui na prática que não é bem assim. Ficou 1,1 dB abaixo, que é muito pouco, né? Mas você sabe o ganho real diferencial do sistema aqui na medição com osciloscópio e dois geradores de sinal que você consegue ajustar e alinhar a fase de um com o outro para ficar exatamente 180 graus para você testar o seu amplificador. Por um projeto em protoboard com fiozinho aqui, né, resistores que eu nem cortei as perninhas deles, certo? Tá excelente aqui o resultado para esse amplificador que acabo usando aqui para caracterizar consumo de corrente dos dispositivos IoT aqui no Lyra Lab, beleza? Então vamos aí para o próximo experimento para mostrar mais características aí do Rigol MSO 5000. Esse osciloscópio aí realmente incrível. Vamos lá. Bom pessoal, eu só reorganizei aqui as conexões da caracterização do amplificador diferencial. Então eu já falei para vocês em outros momentos que eu uso um amplificador diferencial para medir um shunt que fica em série com a tensão de alimentação dos dispositivos IoT, que eu faço caracterização aqui, e com esse amplificador eu consigo saber o consumo de corrente desses dispositivos, né? É uma técnica muito bem conhecida há muitos anos, e aí eu estou mostrando para vocês que o MSO 5000 você consegue
da Rigol, esse osciloscópio aqui em cima, ó, você consegue caracterizar 100% do amplificador que eu estou usando aqui, tá? O amplificador diferencial, a gente já fez aqui caracterização com gráfico de Bode, resposta em frequência de cada um dos ramos, e a gente também mediu aqui, usando o gerador de sinal duplo, a gente mediu o ganho diferencial real, que a gente viu que não basta só adicionar 6 dB, né, que é o dobro na saída. Na prática, é um pouquinho a menos, 1 dBzinho ali, 0,2 a menos, né, 0,1 na prática. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar para vocês uma função que esse equipamento aqui oferece, que dificilmente vocês vão encontrar em outros da mesma categoria, que é o histograma, certo? Então pouca gente sabe para que serve o histograma, e eu vou falar para vocês aqui uma situação que é muito boa para você conseguir detectar problemas no seu circuito. Claro que eu estou injetando esse problema propositalmente aqui nesse caso, mas isso pode acontecer em várias situações, não só num circuito simples como esse daqui. Você pode ter sistemas complexos que o histograma vai lhe ajudar a você detectar esses problemas da forma que eu vou mostrar para você aqui. Então, vamos ali dar um zoom no osciloscópio para a gente entender melhor como usar essa função. Bom, pessoal, então eu dei o zoom aqui, eu subi um pouquinho as entradas aqui para cima, né? Vocês viram ali no setup que eu estou com as duas pontas de prova no canal 1 e no canal 3, e no canal 4 eu coloquei a saída, né? Vocês estão vendo que está bem bonitinho. Coloquei para medir aqui a tensão RMS dos três, das duas entradas e da saída aqui, o azulzinho. E aí o legal é que a gente tem a função histograma aqui. Veja, esse sinal azul aqui, ele está com um problema, né? Eu não sei se vocês conseguem visualmente aí já detectar que problema é esse. Se você conseguir detectar só olhando o sinal, já coloca nos comentários aqui se você conseguiu. Se não, vamos seguir em frente que eu vou te mostrar. Eu injetei propositalmente usando o gerador de sinal aqui, né, duplo, certo? Isso é outra vantagem, que você consegue usar os geradores de sinais para injetar problemas no circuito e ver como é que o circuito se comporta com esses problemas presentes, certo? Isso é realmente muito bom, você ter um gerador duplo que oferece, né, tanta opção de teste. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui a função de histograma. Então vou aqui no menu e ligar o histograma. Eu vou mostrar para vocês que você tem dois tipos, né? Você pode medir o que está acontecendo na tela. Então vou botar uma medição vertical aqui, só para vocês verem. Tem que ativar, né? Então, deixa eu ativar ele aqui. Deixa eu puxar as estatísticas um pouquinho para cá. Ele vai puxar de novo aqui, eu vou tirar. Pronto. Então, essa função aqui, se você colocar na vertical, ele vai medir a tensão vertical, né? A maior ocorrência aí, que vai dar, deixa eu puxar essas medidas para cá, ó. Vou deixar aqui no meio também. Ó, como isso aqui é uma senoide, você vê que o valor maior, né, de pico vai acontecer nas extremidades aqui, né? Mas só com essa aqui, análise vertical, você já consegue enxergar, né, para o cara que está mais com o olho mais atento, que, digamos assim, existe um entorno aqui, ó, do valor maior aqui que está acontecendo. Mas no geral é normal, né? Quando você tem uma senoide, no geral é normal se concentrar nas extremidades. Essa forma aqui dá para você detectar problema, mas não esse especificamente que eu estou colocando. Não é tão fácil você ver aqui na distribuição, né, de ocorrência, digamos assim, né, da amplitude aqui na vertical. O que eu gosto de utilizar esse histograma é na configuração que eu vou colocar aqui para vocês, que é na configuração de Measure. Essa configuração de Measure, o histograma, eu vou botar ele aqui para cá, as estatísticas. O histograma, nessa configuração, ele vai ver a ocorrência da medição que eu estou fazendo aqui no Measure, ó, no menu de medição, que eu botei aqui o VRMS das três curvas. Como eu estou aqui selecionado, ó, o RMS do rosa, ele está medindo aqui, vocês estão vendo, tem um espalhamento significativo, né? Mas talvez isso aí não fique tão evidente ainda o problema que tem o sinal. Então, se eu monitorar a saída, então no momento que eu cliquei aqui no azul, ó, ele zerou ali as estatísticas, ele vai começar a medir a amplitude do azul, certo? E aí, olha só que interessante. Tá aqui, ó. Essas duas linhas aqui,
Eu posso até diminuir um pouco aqui o azul. Ó, botar o azul para cá. Certo? Só para a gente ver melhor o histograma aqui embaixo. Olha só que interessante, pessoal. O histograma é uma função que você quer deixar um tempo, talvez alguns minutos aí, para ele acontecer, certo? Para ele ir contando, né? Para que essas contagens aqui, ó, deixa eu dar um foco melhor aqui, ó, para que essas contagens aqui cheguem pelo menos em 100, né? 100 hits, né? 100 hits. Por que isso? Porque para pelo menos você ter uma noção, né? A estatística de ocorrência, certo? Então aqui continua selecionada a medida de tensão RMS do sinal de saída, que é o azulzinho aqui, e ele está fazendo o histograma dessa tensão de saída azul. E vejam só que interessante, pessoal. A distribuição está muito bem concentrada em dois valores aqui, ó, certo? A gente daqui a pouco vai chegar a 100 aqui, e vocês vão ver que o sigma aqui está com 6 mV, né? Não é uma distribuição, não é uma variação muito grande, e é exatamente por isso que é difícil de detectar, certo? É exatamente por isso que é difícil de detectar no olho, porque é uma variação pequena. Ó, deixa eu focar de novo aqui, porque meu dedo fica tirando o foco ali. Olha só. Então, ó, já passamos de 100 ali, então eu já consigo perceber aqui, ó, tem um entorno aqui do primeiro valor e um entorno do segundo valor. Então, esse sinal aqui, ele está, na verdade, flutuando, né, pessoal? É isso que o histograma está me dizendo aqui. Então, provavelmente, ou eu tenho uma flutuação no sinal de entrada, ou eu tenho uma flutuação na minha fonte, entendeu? Então, isso é um problema muito comum que você encontra nos circuitos, e essa função do histograma aqui, do MSO 5000, consegue detectar esse tipo de problema. E aí, eu vou agora abrir o segredo aqui para vocês, que eu coloquei no segundo gerador aqui, eu injetei aqui uma modulação AM de onda quadrada, né, que ele fica variando o sinal de entrada 1%, pessoal. 1% de 20 milivolts, né? Então, por isso que na saída aparece muito pequeno aqui, né? Nas estatísticas ali aparece muito pequeno. Porque eu botei uma variação muito pequena para mostrar para vocês que, mesmo assim, extremamente sutil, o MSO 5000... Eu vou só aumentar um pouquinho a câmera aqui, ó. Para vocês verem que eu tô com o MSO 5000 aqui, né? Puxar um pouquinho melhor para focar. Ele consegue detectar esse tipo de problema, né? Então, ó, se eu tirar essa modulação, eu até ajustei a fase ali para ficar de acordo. Ó. Se eu tirar essa modulação aqui, né? Ele vai ter um efeito na fase. Eu vou só colocar de volta a fase aqui para 180. 180. E vou alinhar a fase ali. E aí eu vou ajustar a amplitude de volta, que aí na modulação ele muda também a amplitude. E aí eu deixei simétrico ali, já ajustado. Então quando eu colocar aqui e alinhar a fase, como ver o gerador de cima, ele está aqui também com a fase que eu tinha ajustado, para que a modulação funcionasse. Então, ó, voltou ao normal, né? Aí olha o histograma agora, deixa eu focar de novo aqui. Olha como é diferente esse histograma do sinal correto, que não tem oscilação na alimentação. Vamos deixar aí chegar... Eu vou resetar aqui, que ele já está em 200 e tantos. Vamos resetar aqui. E vamos esperar chegar em 100 contagens ali na soma, né? 100 hits. Olha a diferença quando você só tem realmente um valor, então a distribuição fica em torno desse valor. Entendeu? Não fica em dois valores muito bem definidos e iguais. Entendeu? Quando ele tem uma flutuação, você vai ter valores, né? Se a flutuação ela for de fato um problema sistemático, você vai ter valores, né, bem definidos, né, que é o caso do problema que eu injetei aqui propositalmente. Claro que você pode ter também variação de modo contínuo, e aí você ia ver uma distribuição espalhada, né? Mas olha só, a gente já está chegando aqui, ó, passando de 60 hits. Olha só como o histograma é importante para você verificar a qualidade do seu amplificador ou do seu dispositivo. Isso aqui eu estou fazendo para o amplificador porque é a minha necessidade agora de caracterização. Mas olha só.
Já passamos de 80 Hz ali e você vê que ele não sai de um entorno de um valor. Claro que tem uma distribuição aqui, né? Mas é muito pequena, certo? Você pode ver que o desvio padrão ali está em microvolt, o sigma, né? Então se a gente focar de novo aqui, ó, o sigma, logo aqui, ó, esse sigma aqui está muito pequeno, microvolt, ó, né? Então, olha só, passamos aí de 100 Hz, então é isso, certo? Então eu queria mostrar para vocês que o histograma do MSO 5000, você consegue configurar ele para cada medida que você coloca aqui. E aí tem outra medida que eu vou fazer um setup aqui diferente para mostrar para vocês que a gente pode caracterizar o próprio gerador de sinal do equipamento e um gerador de sinal externo, que vai ser esse próximo teste aqui que eu vou mostrar para vocês, que a função de histograma também é muito bom. Então, vamos lá. Bom, pessoal, outro uso do histograma que você pode fazer é para medir estabilidade, amplitude e fase de geradores de sinal. Estou usando aqui dois geradores de RF, né? Esse Rohde & Schwarz SME 03 e o Signal Round VSG 25A. Então vamos medir aí quem tem melhor estabilidade, amplitude e fase, certo? Para um sinal de 300 MHz, 1 volt mais ou menos aí de amplitude. Então vamos dar o zoom ali no osciloscópio e dar uma olhada. Bom, pessoal, começando então pelo Signal Round, eu vou no Measure Analyze Histogram e vou ativar por aqui. Então tá ali as estatísticas, ele está mostrando aqui embaixo, né, a distribuição para a medida de fase que está selecionada aqui. Então meu dedo fica tirando o foco da câmera, mas agora vocês conseguem ver. Então vocês estão vendo que a subida e a descida, né, a fase entre a subida e a descida de um sinal deveria ser 180 graus. Idealmente, né? E tá dando uma min, né, a média ali de 177.7, né? 177.6 com um sigma aí, né, que é o desvio padrão de 1.5 graus. Certo? Então é um sinal relativamente estável, né? Vamos ver aqui a amplitude, como é que tá, a estabilidade e amplitude. Aí ele zerou ali, né? Vocês viram que aqui é a estatística, deixa eu dar um foco melhor aqui de novo. Ele zerou ali. Então, ó, a média de 1.08 volt, né? E um sigma de 5, um desvio padrão aí de 5 mV. Certo? Então, ó, a amplitude ela tem realmente uma oscilaçãozinha aí, né? Então beleza, vamos agora colocar o Rohde & Schwarz para a gente ver a diferença. Bom, pessoal, conectei aqui, né, o Rohde & Schwarz, ele vem aqui de trás, porque esse meu gerador aqui, ele tá com as saídas tudo atrás dele ali, né? Então vamos dar o zoom aí para a gente dar uma olhada. Bom, aqui eu vou resetar o history, certo? Para a gente ter certeza que ele está pegando do zero. Então, olha só. Como eu botei muito exato, deixa eu melhorar aqui isso aqui. Deixa eu dar uma margem aqui. Vamos resetar de novo. Eu botei muito exato 1 volt aqui. Pronto, começou de novo. Vamos ver aí. O da Signal Round estava com 1.08 volt, né? Então, vamos botar aí no foco aqui, que toda vez que eu boto o dedo na tela ele tira o foco. Então olha só, aqui a média da amplitude está dando 1.06, né? Bem próximo do outro, né? Para a gente deixar nas mesmas condições. E o sigma, o desvio padrão, está a 0,8 mV abaixo, né? 4.2 e estava 5 ponto alguma coisa, né? Basicamente 1 mV. Uma amplitude com 1 mV de estabilidade melhor do que o da Signal Round para praticamente as mesmas condições. Agora vamos ver a fase. O bom da fase é só você clicar aqui, ó, que aí você já zera ali automaticamente. Então o legal é que você tem o counter aqui, né? Vamos focar de novo, que ele já confirma que é 300 MHz, né? Os dois sinais estão a 300 MHz, que esse osciloscópio ele trabalha com 350 MHz, né?
Olha só. Então a média aí, a fase deu 178, né? Tá bem mais próximo de 180. Ele tirou ali a estabilidade que ele trocou, né? A sensibilidade do medidor aqui, ele bateu ali, então vamos zerar de novo aqui para não influenciar. Ele trocou para outra subida ali, né? Pronto, agora ele está medindo corretamente. Então 177.6 deu praticamente igual, na verdade, né? Então a fase, estabilidade de fase dos dois, pelo menos nessa medida, ó, ele trocou ali de novo. Então aí isso afeta a média, né? E o sigma também. Então, ó, quando ele troca assim, ele afeta. Então a gente tem que considerar só até o ponto que ele não trocou, né? Que seria aqui, ó, 1 grau aí, 1 grau basicamente de desvio padrão. Ó, quando trocou já não vale mais, né? Que aí quando ele aí é uma questão do osciloscópio pegar o valor errado. Então 1.5 é basicamente a mesma coisa aí, a variação de fase. Então é interessante você ver a distribuição aqui, né? Você vê até onde foi. O X-Scale aqui, ó, ele mostra que está 1.79 graus por divisão. Então, ó, tá dentro ali. Você consegue ver a distribuição, né? Diferente de você botar uma estatística aqui, né? Na medição aqui. Porque essa estatística aqui, ela não mostra a distribuição ao longo do tempo, né? Então você só tem os dados da estatística. O bom do histograma é você visualizar exatamente essa parte aqui, essa distribuição aqui. Você exatamente saber em quais graus que estão distribuídos aí. Certo? Então, se você gostou aí, deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que nunca viu para que serve usar a função histograma de um osciloscópio. E esse osciloscópio MSO 5000 da Rigol, realmente mais uma característica fantástica aí que ele oferece.